Hoje a gente vai tocar esse clássico do Elton John, Rocketman. Vou começar mostrando a música completa e logo depois eu volto para te dar o passo a passo para tocar o acompanhamento de piano como eu toquei. E para você entender um pouco da maneira dele de se acompanhar, das características desse piano do Elton John, para que você também possa tocar no estilo dele. E essas dicas vão servir para tocar essa música e para várias outras também. Então, bora lá ouvir a música completa e te encontro aqui depois para te passar tudo. Bora! And I think it's gonna be a long, long time to touch down. She packed my bags last night, pre-flight. A 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time to touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out this fuse of hair alone. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse up here alone. Mars isn't the kind of place to raise a kid. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them if you did. And all the science I don't understand. It's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out the fuse up here alone. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man, burning out his fuse up here alone. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time.
I think it's gonna be a long, long time. Bom, nas várias versões que eu encontrei dessa música, tanto a de estúdio quanto as gravações ao vivo, o Elton John toca bem solto, bem à vontade, variando bastante o acompanhamento. Isso quer dizer que ele mantém a harmonia da música, os acordes, mas varia a forma como ele toca esses acordes, mudando tanto o ritmo quanto o padrão melódico desse acompanhamento, ao invés de ficar repetindo sempre a mesma levada e os mesmos voicings dos acordes durante a música toda. Isso é muito comum na música popular, esse jeito de tocar mais solto. E é muito importante a gente entender como ele chega nesse resultado. Então, para começar, vamos dar uma olhada na harmonia da música. Ela está na tonalidade de si bemol maior e os acordes serão o si bemol maior, si bemol maior com baixo em ré, o si bemol maior com a nona adicionada, o si bemol maior com a nona adicionada e o baixo em ré, si bemol maior suspenso, dó menor com sétima, dó menor com baixo em si bemol, dó maior com sétima, dó maior com sétima e nona, o dó7 suspenso, ou seja, com a quarta, mi bemol maior, mi bemol maior com a nona adicionada, fá maior com sétima, o fá suspenso com a sétima, o fá maior com a nona adicionada e o baixo em lá, e por último, o sol menor com sétima. O primeiro passo, então, para essa e para qualquer música que você for tocar o acompanhamento, é conhecer bem os acordes, saber direitinho a formação de cada um, e isso inclui também conhecer as possíveis variações que eu posso fazer na mão direita, mudando os voicings, ou seja, a ordem das notas do acorde, ou a distribuição dessas notas entre as mãos. Saber isso vai te dar mais liberdade para caminhar pelo instrumento e explorar outras sonoridades e outras regiões, como o próprio Elton John faz bastante. Por exemplo, eu vou pegar aqui o primeiro acorde da música, que é o sol menor com sétima. No estado fundamental, a gente tem aqui a fundamental, a terça, a quinta e a sétima. Agora eu vou manter o mesmo baixo na mão esquerda para não mudar a inversão do acorde, ou seja, eu não vou mudar a nota que soa mais grave aqui, mas eu vou inverter as notas da mão direita. Então, eu tenho que conseguir visualizar primeiro as inversões. A primeira inversão, então, pego a nota mais grave, passo para a mais aguda, vai ficar terça, quinta, sétima e fundamental. A segunda inversão, que vai ficar quinta, sétima, fundamental e terça na ponta. E a terceira inversão, que vai ficar sétima, fundamental, terça e a quinta. E aí você vai fazer isso com cada um dos acordes da música para se familiarizar com essas diversas formas de tocar o mesmo acorde. Tá, mas como que eu vou escolher qual dessas opções eu vou usar em cada trecho da música? Isso vai variar de acordo com algumas coisinhas. Você pode pensar, por exemplo, na condução de vozes entre os acordes, de forma que a sua mão direita não fique pulando no teclado. A gente vai, então, escolher a inversão da mão direita
de forma que as notas do acorde andem o mínimo possível em relação ao acorde anterior. Por exemplo, no início da música, a gente tem o Sol menor com sétima e o Dó maior com sétima e nona adicionada. Se eu tocar os dois assim, no estado fundamental, eu vou ter que dar esse salto, ó. Mas se eu fizer, por exemplo, o Sol menor 7 nessa terceira inversão na mão direita, né, que é sétima fundamental, terça e quinta, ele já vai ficar mais próximo do Dó 7, 9 aqui. Escuta como que até o som fica melhor, essa passagem entre os dois acordes, ó. Além de facilitar também a própria mecânica da mão, porque você vai evitar os saltos, deixando tudo pertinho aqui. Então, conhecer bem essas inversões na mão direita vai te ajudar bastante a conseguir fazer melhor esses encadeamentos ou essas conduções de vozes entre os acordes da música. Outra coisa que o Elton John faz bastante, principalmente nos acordes que duram mais tempo, às vezes 1 compasso, 2 compassos inteiros, é variar os voicings do mesmo acorde. Por exemplo, invertendo a mão direita, para dar mais movimento e para preencher esses espaços que muitas vezes ficam entre as frases da melodia da voz. Olha aqui um exemplo. As a kite by then. E além de variar as inversões na mão direita, outra coisa que ele faz bastante é tocar esses acordes de formas diferentes. Em bloco, quando eu toco todas as notas do acorde juntas, arpejando as notas do acorde, ou seja, tocando uma de cada vez. E eu posso variar também os desenhos desses arpejos. Aqui eu fiz ascendente, indo do grave para o agudo. Eu posso fazer também descendente, do agudo para o grave, ó. Posso misturar a ordem das notas. Posso também tocar 2 notas juntas e 2 separadas. Ou seja, eu posso variar bastante a forma como eu vou arpejar esses acordes de maneira livre e intercalando os acordes arpejados com os acordes em bloco também. E uma dica para os acordes que têm a nona adicionada é que é muito comum a gente usar a nona aqui, ó, entre a fundamental e a terça. Por exemplo, aqui no Fá com nona adicionada, né? Eu coloquei ela aqui, o Sol, que é a nona, entre o Fá e o Lá. E é muito comum a gente destacar esse desenho aqui, da nona indo para a terça, olha. Ou eu posso fazer isso, né, nessa música, no Fá, que tinha a nona adicionada, no Si bemol, que também tem a nona adicionada, no Mi bemol. Legal, né? Isso já vai trazer mais variedade para o seu acompanhamento, como o Elton John faz no piano dele. Outra coisa importante é identificar na música as células rítmicas de acompanhamento ou aquele ritmo que guia a levada do piano, para poder destacar na hora de tocar. E esse destaque pode ser tocando o acorde completo e preenchendo as subdivisões com arpejos, por exemplo, ou acentuando as notas que caem nesses tempos. No caso dessa música, ela é uma balada, então é bem simples. Os apoios estão nos tempos 1, 2, 3 e 4. E na primeira parte da música, onde fica mais vazio, ele costuma conduzir com acordes mais parados e também destacando essa célula rítmica aqui. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá.
E nos refrões, ele toca mais apoiando na levada tradicional da balada pop, nos tempos 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Bom, com isso já dá para entender o processo de estudo para tocar Rocketman com propriedade, entendendo o que está fazendo e também aproveitando algumas ideias de estilo do próprio Elton John. Então me conta aqui, curtiu essa aula? Se curtiu, deixa um like nesse vídeo e deixa também um comentário aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.